Olá, meus amigos no Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares aonde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida cidade de Jolón. Hoje, terça-feira, 13 de abril de 2021, dia 1º de Iyar de 5.781. Ontem foi o 16º dia do Homer. No ano de 537 antes da época atual, começava a construção do segundo templo em Jerusalém, há exatos 2.358 anos, com a permissão e o incentivo do imperador Ciro. Vamos às notícias de hoje. A situação econômica de Israel surpreende positivamente. O hospital Shiba Tel HaShomer cria um hospital virtual para a ajuda do controle de diabetes nos Emirados Árabes Unidos. O turismo interno em Israel bate recorde. Estrangeiros já podem visitar seus familiares em Israel. E dia 23/5, Israel voltará a receber turistas de forma ampla. A autoridade religiosa palestina proíbe enterrar qualquer muçulmano que venda terras a judeus. O que se sabe sobre a explosão em Natanz, no Irã? E comentaremos um pouquinho também sobre Yom HaShoah e Yom HaAtzmaut, que ocorrem, respectivamente, amanhã e na quinta-feira. Amigos, o controle do Covid-19 em Israel mostra resultados positivos. Praticamente toda a população do país acima de 16 anos já está vacinado com 2 doses. Um percentual de pouco mais de 3,5% se recusa a ser vacinado. Espera-se que seja autorizada a vacinação de jovens de 12 a 15 anos já nos próximos dias. Com isto, a economia israelense vai voltando ao normal. Foram abertas em sequência lojas de rua, as de shopping, lojas de alimentação, teatros, escolas e espera-se para breve a abertura dos cinemas e dos teatros infantis, estes ainda fechados. O balanço parcial mostra alguns resultados surpreendentes, ainda que não sejam positivos. A economia do bloco europeu retrocedeu ao longo dos últimos 12 meses 6,6%. A economia norte-americana, durante essa pandemia, retrocedeu 3,5%. O Japão retrocedeu 4,8% e a economia britânica encolheu 10%. Já a economia israelense encolheu apenas 2,5%, o menor retrocesso entre todos os países ocidentais. O shekel israelense continua a ser a moeda mais forte do mundo ocidental. Em janeiro de 2019, eram necessários 3 shekels e 76 centavos para $1. Hoje, são necessários apenas 3 shekels e 29 centavos. Nestes 2 anos, o israelense precisou de 15,8% menos shekel para cada dólar. Desde o início da pandemia, em final de fevereiro de 2020, o shekel já se valorizou 10,4%. Israel é talvez o maior desenvolvedor no mundo de alta tecnologia e informática. E esses setores tiveram crescimento durante a pandemia, o que explica a resiliência da economia durante a epidemia. O mercado de trabalho, no entanto, sofreu profundamente. Antes do início da pandemia, o país tinha apenas 3,4% de desempregados e teve dramático crescimento, atingindo até 26% durante a pandemia. Felizmente, o país dispõe de meios de reduzir o impacto do desemprego, pois o desempregado aqui recebe 70% do seu salário. Em princípio, isto vale para 4 meses. Mas foi decidido que esse subsídio seria concedido também aos micro e pequenos empresários e que os assalariados, ao invés de apenas por 4 meses, seguiriam recebendo o salário-desemprego até o dia 30 de junho próximo.
Muita gente está recebendo salário-desemprego já há 1 ano e 1 mês e ainda continuarão recebendo até 30/6. Esta decisão tem lados positivos e negativos. Pelo lado positivo, há a capacidade relativa de enfrentar a crise. Mas, pelo lado negativo, isso aumentou bastante o déficit governamental, pois levou a um grande aumento de despesas, ao mesmo tempo em que as receitas caíram tremendamente, já que comércio, restaurantes, hotéis e turismo não estavam produzindo e, portanto, não estavam pagando impostos. Para estimular agora a volta do salário, o governo está garantindo a cada um que voltar um complemento de salário acima do que ele ganhava antes das paralisações. Isto é um lado feio da proteção social. Enquanto o salário-desemprego foi criado para evitar uma catástrofe financeira para as famílias, no momento ele vem sendo um empecilho para se conseguir empregados. O nível de atividade econômica fez o desemprego cair dos 26,5% para apenas 12%. Mas acredita-se que se todos os postos de trabalho em aberto forem preenchidos, o nível deve atingir 9%. Claro, porque 9% é ainda superior a fevereiro de 2020, mas já há uma substancial melhora. Espera-se que a reabertura da economia leve a um crescimento do PIB em Israel em 5% já em 2021. O Hospital Shiba Tel HaShomer assinou um acordo para fornecer tratamento para diabéticos nos Emirados Árabes Unidos, usando o aplicativo de gerenciamento remoto de pacientes chamado Datos Health, um inovador método que é oferecido pela primeira vez ao exterior. Foi firmado na última segunda-feira em Dubai um acordo com o grupo Al-Tadawi Healthcare. O Al-Tadawi Medical Center fornecerá agora aos seus pacientes diabéticos tratamento no próprio local, através de visitas dos principais endocrinologistas do Shiba Tel HaShomer aos Emirados Árabes Unidos, bem como por monitoramento remoto por meio do aplicativo de gerenciamento Datos Health. O novo programa se chamará Shiba Al-Tadawi Diabetic Clinic, em Dubai, e o serviço será prestado pelo Instituto de Endocrinologia do Hospital Shiba Tel HaShomer, chefiado pelo Dr. Amir Tirosh. Gália Barkai, que é a diretora do programa Shiba Além Fronteiras, explicou tratar-se do primeiro hospital virtual do Tel HaShomer e escreveu em sua página do Facebook que raramente há uma oportunidade de participar de uma inovação deste quilate. E complementou ela, isto é apenas o começo. O programa Shiba Além Fronteira é um programa que pretende levar a tecnologia do Hospital Shiba Tel HaShomer a outros países do mundo, permitindo a que doentes de diversas partes do mundo possam ser tratados nos seus próprios países com a avançada medicina israelense através do mencionado programa de computação. O turismo sofre em todo o mundo. Hotéis, guias de turismo, museus, restaurantes, lojas de souvenirs, companhias aéreas, companhias de cruzeiros marítimos, todos foram tremendamente afetados. Israel não foi exceção. Ao longo dos últimos 12 meses, fomos proibidos de nos afastar das nossas residências por mais de 100 metros durante o primeiro fechamento, a quarentena aqui no país. Depois, foi nos permitido 500 metros e, finalmente, nos afastarmos até 1.000 metros das nossas casas. Agora, finalmente, acabaram-se as restrições. As viagens ao exterior continuam sendo ainda muito problemáticas. Com isto, ao contrário dos anos anteriores, cerca de 1 milhão de israelenses não viajarão ao exterior no período de abril e maio, que é o período da primavera e das festas aqui em Israel. Em função dos confinamentos, todos aqui estão ávidos por viajar, e a única alternativa é o turismo interno. Hotéis lotados, preços bastante elevados, mas ainda assim a busca é incessante. Assim, a alternativa que se apresenta é o camping. Famílias que jamais pensaram em dormir numa barraca estão comprando
avidamente equipamentos de camping, bem mais sofisticados do que no passado. Já até máquina de café expresso para camping, berço aquecido, pulseira anti-mosquito e uma série de outros equipamentos desenhados para acampantes de alto poder aquisitivo que começam a se juntar aos jovens aventureiros nas barracas pelos campings do país. Após um dificílimo ano de pandemia, finalmente Israel começa a abrir suas portas. Até aqui, era extremamente difícil que estrangeiros visitassem Israel durante um ano. Raramente, e em casos extremos, como casamento de algum familiar de primeiro grau ou falecimento de familiar de primeiro grau, era permitida a entrada, mas ainda assim, após muita burocracia, é que se conseguia entrar no país. A partir de agora, a situação começa a mudar, ainda lentamente. Agora, qualquer pessoa que tenha pais, irmãos ou filhos em Israel já pode conseguir a autorização de entrada desde que esteja vacinado. O processo ainda é burocrático, depende de pré-autorização. Porém, apesar de burocrático, ele é rápido, desde que a documentação apresentada esteja completa. O corona está praticamente controlado aqui no país. Já voltam as aulas regulares, comércio e restaurante, como eu disse, estão funcionando normalmente, teatros voltaram a funcionar, os parques nacionais do turismo interno. Os estrangeiros que tenham, como eu disse, familiares de primeiro grau em Israel, já podem solicitar a entrada. E a partir de 23 de maio, e essa notícia é dos últimos minutos, será autorizada a entrada de estrangeiros vacinados para turismo em Israel, sem relação a terem ou não parentesco com residentes no país. Espera-se que a vacina da Pfizer seja aprovada rapidamente para jovens maiores de 12 e menores de 15 anos. E, caso isso seja aprovado, como se espera nessas próximas semanas, já vamos iniciar também a vacinação desta faixa etária, uma vez que acima dos 16 anos praticamente já estão todos vacinados, com exceção de um pouco menos de 4% que se negam a receber a vacina. Uma notícia triste é que o sheik Irmira Sabri, que é o imã da mesquita de Al-Aqsa, e que foi o anterior Gran Mufti de Jerusalém, o responsável religioso pela principal atividade religiosa muçulmana em Israel, anunciou na última quinta-feira que qualquer muçulmano que vender terra ou casa a judeus terá negado o enterro seu e de seus familiares em qualquer cemitério muçulmano. É uma fatwa, que é um decreto religioso islâmico decretado pelo Sheikh Sabri em função do fato de que 15 famílias judias mudaram-se nesta quinta-feira para 15 apartamentos na área oeste de Jerusalém, no bairro de Siloam. Estas casas, esses apartamentos, foram comprados há cerca de 3 anos. Houve uma batalha judicial tentando impedir o registro desses imóveis, mas uma vez que eles foram comprados, assinados, devidamente pagos, acabaram sendo registrados, reformados, e essas famílias se mudaram para Siloam. Já havia, na região de Siloam, cerca de 150 famílias judias morando neste bairro, e o Sheikh Sabri está preocupado com o que ele chama de judeização de Jerusalém. Por outro lado, há que se lembrar que há grupos de israelenses extremamente interessados em viver nas áreas orientais de Jerusalém e muitas vezes pagam preços exorbitantes pelas residências, o que é um atrativo muito grande para famílias árabes venderem suas terras. E este decreto de Sabri visa exatamente impedir novas vendas para judeus de terras ou de residências árabes.
eu queria falar 2 palavras sobre a explosão em Natanz, no Irã. No ano passado, em julho do ano passado, houve uma violentíssima explosão em Natanz e as centrífugas que estavam para iniciar a produção foram, de alguma forma, danificadas e não foi possível continuar o programa de enriquecimento de urânio feito lá no Irã. Na época, Israel foi acusada de ter sabotado as centrífugas de Natanz através do uso do que os iranianos chamaram de cyberterrorismo, e alguns noticiários estrangeiros também atribuíram a Israel, ainda que Israel não tenha confirmado ter sido ela a geradora da explosão. No último sábado, o presidente do Irã e o primeiro-ministro foram a uma rede nacional de televisão para anunciar a reabertura das centrífugas e o lançamento das centrífugas R9 e R10, que são a última geração de enriquecimento de urânio, capazes de enriquecer 50 vezes mais urânio que as centrífugas anteriores. Elas foram inauguradas, então, no sábado, com grande pompa. Para surpresa do mundo, no domingo, houve o que os iranianos chamaram de um acidente com a parte de energia elétrica que danificou as centrífugas, impedindo o reinício das atividades da usina de Natanz. Horas mais tarde, a informação foi mudada e, ao invés de acidente, já utilizaram a palavra incidente. No final do domingo, a terminologia foi novamente mudada para terrorismo. E ontem, segunda-feira, imprensa pelo mundo inteiro reverberam alguma informação de que seria uma explosão causada por israelenses. E não foi um ataque cibernético, mas sim a colocação de algum explosivo ainda não identificado que danificou de forma tremenda toda a usina de Natanz, e a usina de Natanz está hoje a 70 metros de profundidade. De alguma forma, terroristas conseguiram se infiltrar lá e dinamitar toda a central elétrica. A usina de Natanz está paralisada e só voltará a conseguir produzir enriquecimento de urânio, ao que tudo indica, dentro de 9 meses. A explosão ocorreu no mesmo dia em que o chefe das Forças Armadas norte-americanas visitava Israel. É a primeira visita de um alto dignatário do governo Biden a Israel, e ele se recusou a comentar a explosão. Ontem à tarde, o governo norte-americano soltou um comunicado que não está envolvido de forma alguma nesta atitude de sabotagem das centrífugas de Natanz. As conversações para a volta dos Estados Unidos e a reabertura das negociações sobre o acordo Europa e Estados Unidos com o Irã, que estão por começar em Viena, podem ou não sofrer algum tipo de interferência em função dessa explosão. O premier do Irã disse que a explosão ajudará o Irã nas negociações, que foi um erro estratégico dos sionistas. Ele já não chega a apenas inferir que foi Israel, mas já acusa Israel como responsável pela explosão. Diz que o Irã vingará o que ocorreu, uma vez que é a terceira, segundo ele, terceira vez que Israel interfere no programa. A primeira teria sido com o assassinato do principal cientista responsável pelo desenvolvimento do programa nuclear iraniano. A segunda foi a explosão de julho do ano passado e agora essa do último domingo. Além disto, Israel teria atacado um navio iraniano
que está sediado na frente da Eritreia. Esse navio está registrado como um navio de carga e, no entanto, a Arábia Saudita já vem denunciando que é um posto avançado das guardas revolucionárias iranianas que se encontra na frente da Eritreia, dentro do qual há barcos de altíssima velocidade e toda a tripulação anda uniformizada com uniformes do Exército e da Guarda Revolucionária iraniana, e o navio, há 3 anos, não se movimenta, o que reforça a informação da Arábia Saudita de que tratasse de um navio espião que busca informações sobre tudo o que ocorre na região do Golfo. Israel atacou este navio em retaliação a 2 ataques ocorridos há 1 mês e há 1 semana antes do ataque israelense, a navios israelenses que, civis, diga-se de passagem, que navegavam pelo Golfo, um deles transportando automóveis e o outro transportando petróleo, e ambos foram atacados, como eu disse, por forças iranianas. A imprensa norte-americana informa que Israel e Irã vêm travando uma série de batalhas que não chegaram à imprensa, mas que, segundo eles, já houve 20 atividades de ataques a navios iranianos e israelenses ao longo dos últimos 3 anos. O Irã jura que irá vingar isto, e Israel se prepara tanto para eventualidades em terra, mar e ar. Há que se lembrar que o Irã vem estendendo seus tentáculos no Oriente Médio cada vez mais. O Irã, hoje, já domina praticamente a Síria e tem trânsito livre para suas forças no Líbano, na Síria. Ele domina todo o sul do Líbano e a fronteira com Israel, não com seus soldados, mas pelo Hezbollah, que é uma força auxiliar das forças iranianas. Ele domina o Iêmen através da comunidade Houthi, que é leal ao Irã e que vem atacando de forma sistemática o Catar e principalmente a Arábia Saudita, e busca levar seus tentáculos, como eu disse, através da Eritreia, chegando a dar a volta para chegar à Síria pelo mar Mediterrâneo. E Israel está definitivamente determinada a não permitir que isto ocorra. Veremos o que o tempo vai nos reservar. Meus amigos, para terminar, eu queria comentar com vocês que estaremos comemorando amanhã o dia em memória dos 23.953 israelenses mortos nas diversas batalhas pela existência do Estado de Israel, nas diversas guerras e incidentes ocorridos com os nossos inimigos e com os nossos vizinhos árabes, alguns deles que já, graças a Deus, já não são mais inimigos. Durante as 24 horas que se iniciam no pôr do sol da terça-feira e duram durante toda a quarta-feira, em Israel não há nenhum serviço alegre, não há cinema, não há teatro. As televisões tocam tão somente músicas que nos lembram, infelizmente, os nossos caídos. Na Knesset em Israel são lidos todos os nomes de todos os caídos. Ao longo de 24 horas, soldados israelenses se revezarão e todos os nomes serão lidos, entre eles, infelizmente, o nome do irmão da minha sogra, que caiu na Guerra dos 6 Dias, Hersh ou Tzvi Nudler. Imediatamente ao fim do dia, nós saímos dessa imensa tristeza para a imensa alegria da comemoração da independência de Israel. A independência de Israel ocorre pelo calendário judaico no dia 5 de Iyar, que este ano é sábado. Por tratar-se de sábado, e na sexta-feira, como há que se preparar para o Shabat, foi definido que a comemoração neste ano será feita na quinta-feira, excepcionalmente. Quinta-feira será, então, um dia de júbilo em Israel,
com espetáculos gratuitos em todo o país, de música, dança, malabarismo, alegria nas ruas e o famoso churrasco israelense. No dia da independência de Israel, a quantidade de churrasco que se faz no país é absolutamente indescritível. É impossível a qualquer israelense não mandar lavar suas roupas no final do dia de independência, uma vez que, independente de onde você estiver, fumaça de churrasco vai entrar na sua roupa, porque toda a população israelense está nas ruas, nos parques, nas avenidas e em qualquer lugar onde dê para colocar uma churrasqueira, principalmente as churrasqueiras móveis, estarão fazendo churrasco. Já há alguns anos, é costume aqui em Israel se vender uma pequena churrasqueira de aproximadamente uns 60 centímetros de largura, de extensão, perdão, de comprimento, por cerca de 30 centímetros de largura, já cheia com carvão, já com o grill em cima dela, para facilitar a confecção dos churrascos pelo país afora. Então, quero desejar a cada um de vocês um excelente mês de Iyar que hoje se inicia. Um Yom HaAtzmaut muito feliz. E que as lágrimas do dia de lembrança pelos nossos soldados sejam as últimas que nós derramamos. E que Deus queira, no ano que vem, não haja nem um único novo nome nessa longa lista dos caídos. Amigos, por hoje é só. Nos veremos, se Deus quiser, na semana que vem. Por gentileza, no final, deixe o seu like no nosso link aí abaixo e, se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço, até a próxima, amigos.